tarde. Iniciamos neste momento o Repórter Sebrae, transmitindo ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a solenidade de lançamento do Fundo de Aval, com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e do presidente do Conselho do Sebrae, Guilherme Afife. Enquanto não começa a cerimônia, entenda um pouco do Fundo de Aval. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, coloca hoje em operação o projeto piloto do Fundo de Aval, um mecanismo que vai completar as garantias reais exigidas pelas instituições financeiras para a concessão de crédito às micro e pequenas empresas. A dificuldade em apresentar garantias tem impedido que essas empresas obtenham empréstimos junto aos bancos. As garantias giram em torno de 140% do valor a ser financiado. 6 capitais iniciam o projeto piloto: Brasília, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, Recife e Manaus. O Fundo de Aval vai estimular os bancos a melhorar o acesso de micro e pequenas empresas às suas linhas de crédito tradicionais e também vai reduzir o custo dos financiamentos. Isso porque o Sebrae determina que, para participar do Fundo de Aval, o banco tem que conceder financiamento em até 60 meses, com carência e juros de até 12% ao ano, mais correção monetária, afirma Guilherme Afife, presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae. O Banco do Brasil é o primeiro banco parceiro do Sebrae no projeto do Fundo de Aval. Outras instituições que quiserem participar terão que concordar com essas regras, reitera Afife. Na primeira etapa do projeto experimental, que vai até o final de dezembro próximo, o aval será dado a financiamentos concedidos por cerca de 100 agências do Banco do Brasil nas 6 capitais. Essas agências oferecerão aos micro e pequenos empresários a opção de utilizar recursos do Fundo de Aval para completar as garantias reais exigidas para a liberação de crédito pelo Banco do Brasil. Até dezembro, o fundo terá condições de atender a cerca de 5.000 operações. Cada aval concedido pelo fundo estará limitado a 50% do valor do financiamento, desde que não ultrapasse a quantia de R$60 mil. Caberá às agências do BB a responsabilidade pela aprovação dos pedidos de financiamentos e a liberação de recursos do Fundo de Aval para os tomadores. O Fundo de Aval, uma iniciativa do Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas, vai complementar as garantias exigidas pelos bancos para a concessão de empréstimos. Em sua primeira etapa, o fundo vai ser implantado em 6 capitais brasileiras: Curitiba, Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Manaus. R$10 milhões foram liberados pelo Sebrae e serão usados como garantia pelo Banco do Brasil na compra de máquinas, equipamentos e na constituição de empresas. Os empréstimos também serão concedidos para o comércio, indústria, setor de serviços e agroindústrias. Enquanto aguardamos o início da cerimônia no Palácio do Planalto, conheça um pouco mais sobre o Fundo de Aval. Com o Fundo de Aval, o Sebrae inicia mais uma etapa em seu trabalho voltado para micro e pequenas empresas. Ele é um instrumento que facilita muito o acesso ao crédito para essas empresas. O Sebrae está fazendo o lançamento do Fundo do Aval em solenidade no Palácio do Planalto daqui a instantes, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente do Conselho Nacional do Sebrae, Guilherme Afife, e na presença de todos os diretores regionais do Sebrae. O apoio às micro e pequenas empresas era um dos principais compromissos da campanha do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Países como o Japão e a Alemanha lançaram mão de instrumento semelhante para reerguer a economia dos seus países no pós-guerra. Os chamados tigres asiáticos, como Coreia e Taiwan, também operam sistemas desse tipo. Na Coreia, o fundo já existe há 20 anos e dá garantias para um total de $10 bilhões em empréstimos que atenderam a mais de 70 mil empresas no país. Nesses países,
o índice de inadimplência é quase nulo e na avaliação do SEBRAE o mesmo vai ocorrer no Brasil. Foi com base nas experiências externas que o SEBRAE estruturou seu fundo de aval. Este fundo ainda será aperfeiçoado após o período de experiência que termina no final do ano. Veja como vai operar o fundo de aval. O SEBRAE constituiu o fundo com 10 milhões de reais, que é o seu patrimônio inicial. O Banco do Brasil vai utilizar o fundo para facilitar o acesso de micros e pequenas empresas às suas linhas de crédito, como MIPEM Ouro, Finame, FAT e BNDES automático. Isso é o que prevê o convênio que está sendo firmado entre o Banco do Brasil e o SEBRAE e que faz parte do programa de fundo de aval. Os tomadores poderão utilizar o dinheiro emprestado para investimentos fixos, como compras de máquinas e equipamentos e constituição de empresas. Os empréstimos poderão ser concedidos para o comércio, indústria, setor de serviços e também para as agroindústrias. O fundo será administrado pelo SEBRAE Nacional, através de um conselho técnico formado por representantes do Conselho Deliberativo Nacional da instituição. Os empréstimos não poderão ser usados para capital de giro. O Banco do Brasil será o responsável pela concessão de crédito com a garantia do fundo de aval. O tomador do empréstimo não precisará ser cliente do banco ou do SEBRAE. O gerente do banco é quem vai decidir se será necessário ou não utilizar os avais do fundo. A forma de concessão do empréstimo é igual a qualquer outra. A análise dos dados cadastrais de quem solicita o crédito é feita pela instituição bancária, que terá condições de avaliar se o pedido se enquadra dentro do programa. Daqui um pouco se dará início à solenidade da assinatura do fundo de aval no Palácio do Planalto. Estamos aguardando apenas a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. Estão na plateia diretores do SEBRAE em todo o Brasil, o presidente do Conselho Nacional, Afif Domingos, o presidente da Executiva Nacional, Mauro Durante. Estão presentes também o presidente da Rede Vida, jornalista João Monteiro de Barros Filho, o presidente do IMBRAC, arcebispo de Botucatu, Dom Antônio Mútulo. Estamos apenas aguardando a presença do senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mais um pouco de informações sobre o fundo de aval. O fundo de aval atenderá exclusivamente micro e pequenos empresários. De acordo com a Lei 8.864 de 1994, é considerada microempresa aquela que tem renda bruta anual de até 250 mil UFIR e pequena empresa a que tem até 700 mil UFIR de renda bruta anual. O fundo poderá assumir garantias de até 50% do valor do financiamento, limitadas ao teto de R$ 60 mil. Para se utilizar dos avais do fundo, o Banco do Brasil colocará à disposição linhas de financiamento, cujas condições de pagamento não ultrapassem juros de 12% ao ano, mais correção monetária. Os financiamentos podem ser feitos por prazos de até 60 meses e o fundo cobra uma taxa sobre o valor da garantia concedida. Estes recursos serão revertidos para o patrimônio do fundo. Para empréstimos de 24 meses, a taxa de concessão de aval será de 2%, para até 36 meses a taxa será de 3% e para até 60 meses será cobrado um percentual de 5%. Haverá carência para o pagamento das parcelas ao fundo, mas o prazo será variável
de acordo com a quantia solicitada. Daqui um pouco, a assinatura do Fundo de Aval no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Fundo de Aval é uma iniciativa do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Vamos então a mais um pouco de informações sobre esse importante projeto, Fundo de Aval, que vai atender as pequenas e microempresas do Brasil. Vamos lá, um pouquinho mais de informações. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, coloca hoje em operação o projeto piloto do Fundo de Aval, um mecanismo que vai completar as garantias reais exigidas pelas instituições financeiras para concessão de crédito às micro e pequenas empresas. A dificuldade em apresentar garantias tem impedido que essas empresas obtenham empréstimos junto aos bancos. As garantias giram em torno de 140% do valor a ser financiado. São 6 as capitais que iniciam o projeto piloto: Brasília, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, Recife e Manaus. O Fundo de Aval vai estimular os bancos a melhorar o acesso de micro e pequenas empresas às suas linhas de crédito tradicionais e também vai reduzir o custo dos financiamentos. Isso porque o SEBRAE determina que, para participar do Fundo de Aval, o banco tem que conceder financiamentos em até 60 meses, com carência e juros de até 12% ao ano, mais correção monetária, diz Guilherme Afife, presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. Vamos então a um rápido intervalo e voltamos com a cerimônia no Palácio do Planalto. Mais um minuto, estará Rede Vida, transmitindo ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília o lançamento do Fundo de Aval, programa que vai garantir crédito para micros e pequenas empresas. Hoje, às 8h30 da noite, o presidente do SEBRAE, Mauro Durante, explica no programa SEBRAE na TV como vai funcionar o Fundo de Aval. Vamos então, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, a assinatura e aos discursos do Fundo de Aval. Dando início a esta solenidade de lançamento do projeto Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa, ouviremos palavras do presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, senhores ministros de Estado, autoridades civis e eclesiásticas, Dr. Mauro Durante, presidente da diretoria executiva, meus companheiros de SEBRAE e de entidade de classe na luta pela micro e pequena empresa de todo o Brasil, presentes nessa cerimônia. É uma honra apresentar a Vossa Excelência o Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas brasileiras. E motivo de especial satisfação que o façamos quando se comemora o 1º aniversário do Real, cujos resultados transcendem o âmbito socioeconômico para inscreverem-se entre as conquistas da cidadania, já que a estabilidade da moeda é, sem dúvida, um dos fatores fundamentais de restauração da autoestima dos brasileiros. O Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas
é importante passo para a democratização do crédito e está em perfeita consonância com as ações do governo de Vossa Excelência, que visam ao crescimento econômico e à justiça social. Não por coincidência, sua criação obteve apoio unânime do Conselho Deliberativo do SEBRAE, colegiado no qual se expressa de maneira concreta e produtiva a parceria entre o setor público e a iniciativa privada. Da mesma forma, seu lançamento nesta solenidade no Palácio do Planalto, sob a presidência de Vossa Excelência, prestigiada por tantos ilustres membros de seu governo, do Congresso Nacional e representantes do empresariado brasileiro, confirma e reforça essa parceria. E significa para nós o reconhecimento da importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento nacional. Esses segmentos, senhor presidente, são 98% das empresas existentes no país. Respondem por 60% do emprego no setor privado, 48% da produção total e 42% dos salários pagos aos trabalhadores brasileiros. A relevância destes números permite às micro e pequenas empresas elevar rapidamente a produção e a geração de empregos, com menores custos de capital, graças à sua ágil capacidade de resposta aos estímulos recebidos. Contribui para a mobilidade social e para a ampliação da classe média, fator de estabilidade social e evolução democrática. E propicia a consolidação da mentalidade e talento empresarial, base para uma economia competitiva. Essas características têm proporcionado às micro e pequenas empresas, nos países que obtiveram êxito em seus processos de desenvolvimento, tratamento compensatório das desvantagens inerentes ao seu porte. No Brasil, contudo, o veso centralizador e a permanência de um protecionismo extemporâneo resultaram em práticas discriminatórias altamente danosas aos pequenos empreendedores. Apesar do disposto no artigo 179 da nossa Constituição, pouco se fez até hoje para concretizar o tratamento diferenciado de que necessitam, inclusive para enfrentar os desafios impostos pelos processos de estabilização e da própria abertura econômica. Senhor presidente, é sabido que o maior obstáculo à concretização do potencial das micro e pequenas empresas é sua baixa taxa de capitalização. Por sua vez, resultado de rentabilidade insuficiente, tributação excessiva e prematura dos ganhos, e principalmente pela dificuldade de acesso a crédito em condições compatíveis com suas características. Por isso mesmo, muitas nações reconhecem-lhes tratamento fiscal e tributário adequado e garantem-lhes linha de crédito, nas quais, além de juros compatíveis, são oferecidas alternativas adequadas de garantia para os seus financiamentos. Os estudos realizados no país para a concepção do Fundo de Aval para micro e pequenas empresas levaram em conta os êxitos observados na experiência internacional nesse campo. Espera-se que este fundo venha a ser um passo inicial para a instituição de mais amplos programas de crédito orientado, nos quais os empréstimos façam-se acompanhar de eficientes esquemas de assistência técnica e gerencial, a exemplo dos que o SEBRAE já desenvolve e está preparado para expandir e aprimorar. A implementação do Fundo de Aval está sendo iniciada como projeto piloto em 6 cidades, num primeiro momento apenas em investimentos de melhoria tecnológica. Estabelecemos para isso uma promissora parceria com o Banco do Brasil. A partir de janeiro, o projeto estender-se-á a todo o Brasil, com a participação de outros agentes financeiros oficiais, esperando-se também que bancos privados venham a engajar-se na empreitada. Inclusive, os bancos da área federal, senhor presidente, começamos pelo Banco do Brasil, vamos estender à Caixa Econômica Federal,
chegaremos ao Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia já na próxima etapa do programa do Fundo de Aval. Senhor presidente, o Fundo de Aval, que ora apresentamos a Vossa Excelência, destina-se também a viabilizar o financiamento de ferramentas e outros instrumentos de trabalho para as populações de baixa renda, fomentando a autoocupação e a criação de novos micro e pequenos negócios nas áreas menos desenvolvidas. E essa é uma forma pela qual o SEBRAE reforça sua participação no combate à fome e outros efeitos da miséria. Combate este intensificado no governo de Vossa Excelência. E permitimos-nos considerar este empreendimento uma das alternativas mais eficazes de travar esse combate, mesmo que se reconheça a necessidade de ações assistenciais que atendam às situações de emergência. Por isso, nós estamos engajados no programa Comunidade Solidária, criada em seu governo, onde o SEBRAE dará uma grande contribuição. Inclusive, este programa foi muito inspirado na sua manifestação do Amazonas, quando o senhor disse: os pequenos são pontuais. Nós podemos confiar nas pessoas carentes, nos pequenos, porque eles têm no crédito a sua palavra de honra. Creia, senhor presidente, que aquilo foi um sinal para nós nos entusiasmarmos com a ideia do projeto do Fundo de Aval. Senhor presidente da República, os micro e pequenos empresários, malgrado as dificuldades conjunturais, sabem que a estabilidade e a abertura econômica são conquistas de todos os brasileiros e cumprem seu papel ao apoiá-las concretamente, trabalhando para a sua consolidação. Acreditam eles que, em lugar de lamentarem-se ante as adversidades impostas pelo momento, compete-lhes formar ao lado dos que preconizam a continuação das reformas indispensáveis ao desenvolvimento. Pesquisas realizadas pelo SEBRAE e pelas associações que congregam os micro e pequenos empresários revelam um amplo e disciplinado respaldo a uma reforma fiscal e tributária que simplifique o sistema, reduza alíquotas e número de impostos e aumente o número de contribuintes. Da mesma forma, apoiam eles a efetivação de reformulações na Previdência Social, capazes de assegurar igualdade de tratamento e tranquilidade aos trabalhadores. As revisões dos encargos sociais, que propiciem, sobretudo, a expansão do emprego. A modernização que confira maior eficiência à administração pública. A eliminação dos excessos regulamentadores das atividades econômicas e o avanço da privatização nas atividades produtivas e o fortalecimento do Estado na área social. Confiam em Vossa Excelência e no Congresso Nacional para que o país caminhe firmemente nessas reformas, que apontam para a construção de um ambiente institucional favorável à liberdade de iniciativa, à criatividade e à inovação e à coragem de assumir riscos. É dessa maneira que os empresários, tendo em parceria os trabalhadores, veem-se como promotores do crescimento econômico e da justiça social. Senhor botando o dia a dia na ponta, no balcão operacional. Eles têm nos transmitido a angústia do momento, o problema sério de uma política restritiva sobre taxas de juros. E nós temos procurado transmitir e discutir com toda a clareza, porque aqui tem um ponto de honra. O plano real veio para ficar, e ninguém que está aqui quer a desestabilização do plano. Porém, nós sabemos das dificuldades que temos pela frente. Sabemos dos sacrifícios que estamos enfrentando. Mas sabemos também que esses sacrifícios serão compensados com um firme projeto das reformas tributárias completas. Portanto, presidente, nós conhecemos o seu pensamento e o pensamento da sua proposta de governo, ao qual nos engajamos desde o começo.
Este é o momento, na nossa opinião, o mais crítico e o mais difícil. E eu quero dizer em nome de todos, pois tenho a delegação para tal. Presidente, siga em frente. Enfrente os privilégios. Enfrente aqueles que não querem a mudança do Estado e das suas estruturas para manter os seus próprios privilégios. Enfrente as corporações. Enfrente os interesses contrariados, porque a nação brasileira está ao lado de Vossa Excelência. E digo mais, dentro deste processo, este segundo semestre é fundamental no encaminhamento de todas as reformas. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós estamos prontos a responder aos anseios e aos estímulos que estão nos sendo propiciados. E como símbolo do fundo de aval que Vossa Excelência preside hoje, nós temos aqui um dizer que diz: Fundo de Aval Sebrae, Banco do Brasil. Você faz os planos e a gente assina embaixo. Eu queria dizer a Vossa Excelência, presidente, que trouxemos um cartaz comemorativo do lançamento do plano e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência neste final. Aqui quando diz, você faz planos e a gente assina embaixo. Por favor, presidente, assine nos sonhos da gente brasileira que quer produzir, trabalhar e gerar empregos. Se eu puder assinar aqui, junto com a caneta. Será assinado agora convênio no valor total de até 250 milhões de reais entre o Sebrae e o Banco do Brasil, para facilitar às micro e pequenas empresas acesso a linhas de crédito no Banco do Brasil. Assinam o documento Mauro Mota Durante, diretor-presidente do Sebrae. E Paulo César Ximenes Ferreira, presidente do Banco do Brasil. Neste momento, fará uso da palavra o senhor presidente da República. Dom José Freire Falcão, cardeal arcebispo de Brasília, senhores ministros aqui presentes, senhor presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Guilherme Afir Domingos, senhor diretor-presidente do Sebrae, Mauro Mota Durante, senhor senador Teotônio Vilela, que é vice-presidente do Senado da República, senhores parlamentares, senhor presidente do Banco do Brasil, Paulo César Ximenes, senhores representantes das micro e pequenas empresas, senhoras e senhores. Há certos atos que, por seu simbolismo, requerem a presença e a palavra do presidente da República. Não é comum, mas alguns atos precisam de que a ele se junte uma vontade política para expressar que eles têm um significado que vão além da assinatura de um convênio que já em si mesmo é muito importante, 250 milhões de reais. Mas é mais do que isso. Nós estamos assistindo ao encontro de um anseio nacional, que é o do fortalecimento da micro e pequena empresa, e a criação de instituições ou de mecanismos não governamentais, mas não antigovernamentais, que converjam, que confluam para permitir
que a sociedade encontre caminhos mais tranquilos para atender àqueles que são mola essencial do desenvolvimento. O doutor Guilherme Afif mencionou que no Amazonas eu efetivamente fiz uma referência à necessidade de formas de crédito para aqueles que não têm crédito e que são geralmente os melhores pagadores. O povo não dá calote, paga. Existem muitos e muitos estudos mostrando isso. Existem experiências de formas novas de crédito e até, como aqui, de aval para permitir o crédito, que estão nos mostrando sobejamente, não só no Brasil, que quando se dá uma pequena parcela de recursos para aqueles que trabalham diretamente com esses recursos, comprando um instrumento para sua produção, financiando eventualmente a compra de algum material que precisem para produzir os seus meios de sobrevivência, que essas pessoas pagam. Existe uma famosa experiência em Bangladesh, é diferente daqui, lá de um Banco do Povo, com esse nome, porque é um banco no qual 5 pessoas se juntam e umas são fiadoras das outras. É solidário o crédito. Mas isso é crédito muito pequenininho, até, digamos, $100. E a taxa de inadimplência é quase nula nesse tipo de empréstimo. Aqui no Brasil já há experiências assim, que nós não registramos ainda, em pequena escala, mas há na Rondônia, há no Amapá, e deve haver muitas outras mais que não chegaram ao meu conhecimento. Agora aqui nós estamos dando um passo um pouco diferente, talvez até mais ambicioso, que é a junção de uma instituição, que é o Banco do Brasil, com outra instituição, que é o SEBRAE, para permitir que a micro e pequena empresa tenha crédito mais barato e mais fácil, porque tem o aval garantido pelo SEBRAE. Não será a única forma de se multiplicar o crédito. Já a doutora Afif mencionou que é preciso também que outras instituições oficiais e privadas se juntem a esses esforços. E outras formas haverá também, porque pode parecer que é uma coisa simples para a pessoa que está aí tratando de manter sua sobrevivência, entrar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, e não é tão simples assim. Quando se vai aos níveis mais pobres da população, mesmo o fato de entrar numa instituição bancária assusta. Então é preciso também buscar outras formas de crédito que vão até a pessoa. Talvez a prefeitura, muitas vezes, as igrejas, que chegam mais perto, não é? E nós vamos ter mecanismos de fazer isso. Mas é importante o passo dado hoje, porque embora ele se dirija a micro e pequenas empresas que já são organizados, são aqueles que têm mais capilaridade, que podem depois contar da sua experiência a terceiros, podem suscitar o esforço de terceiros. E isso é muito importante para esta fase de um Brasil que precisa se renovar, não só na cúpula, mas na base da sociedade, dar mais meios de ação à base da sociedade. E essa junção do SEBRAE com o Banco do Brasil é muito positiva. Eu sei que o SEBRAE está ajudando nesse momento o Banco do Brasil, que tem um programa ambicioso de reduzir pessoal, dando condições ao seu pessoal de reemprego e dando mesmo um impulso financeiro para que busque esse novo emprego. É claro que é preciso reduzir o tamanho do funcionalismo do Banco do Brasil, porque senão ele entra no vermelho e quem paga é o povo. Mas é claro também que o funcionário tem que ter uma atenção que merece. E o banco está como um programa de incentivo a que voluntariamente alguns se afastem do banco, mas que sejam reempregados. Aí entra o SEBRAE, com seus, creio que são 17 núcleos de treinamento, de orientação. O Banco do Brasil está também orientando na busca de novas atividades. Quer dizer, um Brasil que cresce com a força que nós temos hoje, não pode viver pendurado só em instituições oficiais. Mas ele também tem que criar emprego, porque você não pode simplesmente tirar do setor onde está empregado e deixar ao desemprego. Tarefa difícil, para a qual o Banco do Brasil e SEBRAE se deram as mãos para tornar mais viável esse empreendimento. Disse aqui, com a facilidade de expressão que tem o doutor Guilherme Afif Domingos, que nós vivemos um momento crítico e desafiador. Isso é verdade. Isso é verdade, é um momento desafiador. Todos os momentos importantes de um país são desafiadores. E a gente sempre tem alguns riscos pela frente. Mas nós estamos com muita confiança.
muita convicção do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito será feito. Nós vamos sim enviar ao Congresso medidas de reforma tributária que irão na direção de simplificar a arrecadação dos impostos, de ampliar a base e, quanto possível, de diminuir a carga sobre cada um. Nós estamos discutindo, estamos finalizando essas discussões a nível de governo, o Congresso está ajudando muitíssimo, não só pelo que já aprovou, mas mesmo nessa matéria tributária, é uma subcomissão da Comissão de Finanças da Câmara, que está fazendo um trabalho admirável de aproximação de pontos de vista. De novo, os sindicatos estão mandando propostas, os empresários estão mandando propostas, e isso está sendo, digamos assim, digerido ou reelaborado, porque não se pode fazer uma reforma desse porte simplesmente pela vontade, pelo fiat, a imposição de quem tem poder. Quem tem poder e impõe, na verdade, tem um falso poder. O poder verdadeiro é o que vem do convencimento, é o que vem do apoio, da adesão que é continuada, que não é adesão que é dada só no dia da eleição. A adesão tem que ser continuada pelo apoio às propostas que estão sendo feitas, e só haverá apoio se essas propostas refletirem efetivamente o pensamento do país. Mas como eu estou convencido que nós estamos refletindo o pensamento do país, nós estamos avançando. E vamos agora, nesse segundo semestre, continuar no nosso ritmo de transformações. E com o mesmo espírito de sempre, ou seja, discutindo com o país e com o Congresso. E frequentemente me perguntam, mas o governo aceita tal modificação? Ué, se for boa, por que não? Se a modificação é para melhorar, o governo ou ele aceita ou não merece o nome de governo, porque ele está simplesmente sendo intransigente quando não é necessário. Agora, com rumo, com os objetivos, temos que manter os nossos objetivos. Com esse espírito, nós vamos nos aproximando agora desse segundo semestre com muita confiança na continuidade deste Brasil que se está autotransformando. Claro, além dos problemas estruturais, além da reforma do próprio aparelho de Estado, além dessa convergência entre sociedade civil e governo, e instituições governamentais e não governamentais, nós tivemos também que estar atentos aos problemas da conjuntura econômica. E o que foi mencionado aqui hoje é verdadeiro. O governo tem consciência das dificuldades no que diz respeito ao financiamento. Por isso estamos atuando nessa direção das micro e pequenas empresas, mas não são só elas não, com relação ao conjunto das formas de financiamento, agrícolas ou urbanas. E as questões das taxas de juros, que estão aí na hora do dia. Eu já disse e vou repetir, se eu pudesse baixar a taxa de juros por decreto, encheria essas praças de devedores e juntos comemoraríamos a vitória. Mas não é isso, eu não posso baixar por decreto, tenho que baixar criando as condições para que elas efetivamente baixem. E nós estamos criando essas condições para que elas efetivamente baixem. Assim como fizemos com o plano real, desde o início, que fomos explicando o que íamos fazer e fomos fazendo, estamos dando os passos. Agora é a questão da desindexação. Essa desindexação, que não se iluda, não será de salários, como eu vejo, com tanta ligeireza dito às vezes por pessoas que deviam ter mais sentido de responsabilidade. Está desindexando os salários e o resto não. Não é verdadeiro. Nós estamos desindexando progressivamente tudo. Até porque boa parte dos ativos financeiros já foram desindexados antes. E vamos continuar vamos caminhar nesta mesma direção. Vamos caminhar para mecanismos que, naturalmente, no futuro, uma taxa de juros básica oriente a economia e não essas TRs e mais essas correções monetárias que vão perdendo sentido, na medida em que as reformas vão se aprofundando, e nós temos que nos orientar, como qualquer economia mais madura, por uma taxa básica de referência e nada mais. E também no que diz respeito aos impostos. Nós já fomos progressivamente desindexando todo o sistema impositivo. Agora mesmo já demos um passo na direção de que este ano o FIR sofrerá uma variação trimestral, mas no ano que vem será semestral e depois acaba. Nós estamos também fazendo dentro do processo que nós nos impusemos, que é de não surpreender, não dar golpes, não impor, gradualmente desinchando a nossa economia, desinflando esta economia, e a desindexação é um processo de acabar com esse inchaço que foi derivado da inflação. Estamos caminhando, e isso vai afetar também positivamente as taxas de juros, no sentido que elas vão ter que se ajustar às novas realidades. E é indiscutível que um país como o nosso só terá prosperidade realmente fincada no solo nacional
se nós tivermos condições de aumentar a nossa taxa de poupança e de investimento. Isso eu acho que ninguém pode ter dúvidas. Quer dizer, um país para crescer realmente com firmeza, ele depende das taxas internas de poupança e de investimento. Isso não quer dizer que não se apele ao capital estrangeiro ou que o financiamento externo não seja importante. Mas todas as economias que realmente se desenvolveram foi baseado numa taxa de investimento interno muito forte. Nós, como todos sabem, estamos abrindo a economia nacional. A nossa economia tem um coeficiente de dependência externa muito baixo. Muito baixo. Não sei hoje a quanto estaria, mas deve ser da ordem de 12%, talvez. Nós temos menos. Nós estamos importando 40 e poucos bilhões de reais e nós temos um PIB de 500 a 600 bilhões de reais. Portanto, é 8%. É uma taxa, nós dependemos muito pouco das importações. A França é por volta de 30%, para dar um exemplo. Os Estados Unidos tem taxa baixa, coeficiente baixo de importações, mas é maior que o nosso. Então nós estamos efetivamente abrindo, mas com a convicção de que a poupança interna é fundamental e o mercado interno continua sendo fundamental. E nesse mercado interno, a pequena e microempresa é básica. Os dados foram aqui mostrados já, mas é básico, né? E aqui nós temos que fazer aquilo que foi feito em outros países como a Itália. É preciso financiar, capitalizar a pequena empresa para que ela possa elevar seu coeficiente tecnológico e para que ela possa aumentar a sua produtividade e para que ela possa aumentar a sua lucratividade. Isso vai ter que ser feito, né? Isso será feito. Isso não é um ato de governo, é um processo. É todo um mecanismo que implica em ações macroeconômicas, em ações do tipo dessa que estamos tomando aqui, em ações mais embaixo da sociedade para garantir até financiamentos para os que não têm menos recursos ainda, não é? É um processo, mas esse processo tem que ser percorrido. Antes da estabilização da moeda, isso era impensável. Impensável, porque não se podia imaginar forma de capitalização da pequena empresa. No primeiro momento, que é esse primeiro ano, segundo ano de estabilização, há muita desorganização, muitas dificuldades, muitos ficam, vou usar a expressão popular, enforcados nas dívidas. Nós vamos ter que ir corrigindo isso e criar as formas de capitalização, para que realmente a pequena empresa possa se equipar tecnologicamente. E aí sim, não só o emprego aumenta, a oferta de emprego aumenta, como o bem-estar da população vai crescendo. Esse é o nosso desafio. Né? Com consciência dele, sem demagogia, sem imaginar que de um momento para o outro se resolve tudo, mas não perdendo o rumo. E na medida em que nós formos avançando nessa direção, as questões sociais vão sendo resolvidas. Está aqui o doutor Jatene, e eu falo sempre de um programa, que é o programa de combate à mortalidade infantil. Vi hoje com alegria que infelizmente o IBGE publicou o anuário de 92 agora, então comparando o ano de 90 com 92, nós baixamos 12% na taxa de mortalidade infantil. Precisamos baixar sempre e mais. Agora, como é que se baixa essa taxa de mortalidade infantil? É também tendo mais emprego, tendo mais salário, tendo mais nutrição, tendo mais esgoto. Não é dando remédio, é dando condições. Isso vem tudo junto, não são coisas separadas. Muitas vezes as pessoas pensam, vai estar cuidando da economia, não está do social, ou vice-versa. Precisamos cuidar do social. Não, tem que se cuidar de tudo. Porque são juntos, aquilo está umbilicalmente ligado. Se não houver emprego, não há o que fazer. Se ficar endividado o país, não há o que fazer. Quer dizer, não há, de onde é que vai tirar os recursos para atender as questões emergentes? Mas também não adianta só acumular. Tem que ver que a forma de acumulação seja uma forma de investimento, beneficie crescentemente a população. Daí a importância crucial da micro e pequena empresa. Se enganam os que pensam que num país como os Estados Unidos, que as grandes empresas são muito grandes lá, mas aqui pesam mais do que lá. Por quê? Porque lá tem um oceano de múltiplas atividades, né? um gradiente de tamanhos, de tal maneira que a sociedade se engaja numa teia muito mais diversificada de empresas do que entre nós. Nós temos que multiplicar essa nossa teia. Então, me perdoem ter feito essa digressão um pouco longa, mas foi suscitada pelo discurso do Afif, que colocou pontos que são importantes. Vejo aqui o sentimento do Durante, que já trabalhou com muito afinco e muito bem nesta casa, e sabe que é assim. É preciso ser um pouco, às vezes, até insistente nos temas, porque nós temos que nos convencer a nós próprios, que nós já
transpusemos os umbrais da impossibilidade. Agora as coisas são possíveis. E isso é importante. Se são possíveis, temos que fazê-las. Temos que continuar acreditando. E para acreditar, nós temos que cada dia ir fazendo mais coisas. E hoje, eu achei que esse ato de nós nos juntarmos aqui, essa congregação, com o Sebrae, o Banco do Brasil, a igreja, o governo, os empresários, era importante para nós vermos que estamos juntos. E só ganharemos se estivermos juntos. Mas nós estamos juntos porque nós estamos sentindo que esse desafio não é do governo, não é da sociedade sozinha, é de todos nós. É desse povo que cansou de não acreditar e que agora acredita, e nós não vamos decepcionar. Eu tenho certeza que com o que nós estamos fazendo hoje, com esse tipo de ação, é mais uma demonstração, um testemunho vivo da vontade de caminhar no rumo certo. Muito obrigado.